Alô Cidade segue ao vivo com informações e atualizações da área policial a partir de agora, direto da Delegacia Geral. Os detalhes sobre a identificação e repressão de um grupo criminoso que operava em um núcleo de informação para mapear os movimentos das forças de segurança do estado do Amazonas. Maiara Rocha está com a gente, está ao vivo, direto da Delegacia Geral, para trazer os detalhes aqui na tela. Bem-vinda, bom dia, Maiara. Fala, Amaral, tudo bem? Muito bom dia para você. A coletiva de imprensa terminou há alguns segundos, Amaral, e presta atenção na audácia desses criminosos, porque eles monitoravam exatamente as polícias civil e militar em pontos estratégicos aqui da cidade, como o Beco da Bomba, ali no bairro Educandos. Eles ficavam ali em posições privilegiadas e aí sabiam exatamente ali aquela movimentação policial, vai ter uma operação. Eles informavam quem estava lá no meio do rio, chegando ali com cargas de drogas. Essa investigação, Amaral, ela começou em fevereiro deste ano, quando mais de 4 toneladas de drogas foram apreendidas. Agora foi uma operação policial que aconteceu na manhã desta quinta-feira, muito exitosa. Olha só aqui, Amaral, tudo que foi apreendido. Exitosa, mas que deu um trabalho muito grande, né? Claro, aí, para essas forças de segurança, uma operação muito grande, com apoio também de lanchas. Só da PM, para você ter uma ideia, mais de 22 policiais militares participaram dessa operação e várias provas, como a gente observa aqui nas imagens, foram coletadas. Olha a audácia, Amaral, 3 câmeras de segurança, tem uma Starlink também, que era para manter a comunicação ali, a internet ok com os criminosos que estavam no meio do rio. 6 armas também foram apreendidas, várias munições, e é isso que chama a atenção. Agora o nome dessa operação, Visão Noturna. Por que essa operação leva esse nome, Visão Noturna, Amaral? Porque era o nome do grupo de mensagens que os criminosos utilizavam. Eles faziam uma espécie de escala ali, obviamente, né, crime organizado, tinha uma escala de trabalho, cada um ganhava ali cerca de R$100 por noite. Eles ficavam ali se dividindo e trocavam essas mensagens através desse grupo que levava também esse nome. Vou conversar aqui com o delegado agora, Romão Valério, também, que participou, né, dessa mega operação. O delegado foi citado aqui que foi uma operação dificultosa também para vocês, porque é muito difícil durante uma operação coletar provas. Por quais motivos? Exatamente, né? E não só isso, quanto ingressar nesses locais com um grande efetivo de policiais, né? Conseguimos sincronizar tanto as ações em água, né, nas lanchas, quanto o pessoal que estava em terra, quanto colegas também que foram para a região ribeirinha, onde estavam esses armamentos de grosso calibre, né? Até porque nós tínhamos que chegar de maneira furtiva nesses locais, principalmente para coletar provas que comprovassem que eles são participantes de organizações criminosas. Então, durante a prisão, conseguimos coletar telefones celulares intactos, anotações, as câmeras, como vocês podem observar, Starlink, e tudo isso que vai corroborar ainda mais no judiciário o pedido que foi feito pelo DRSO, que eles são integrantes de organizações criminosas. Eles são pessoas que fazem, às vezes, dos líderes dessas facções aqui no Amazonas, né, recebem ordens de conselheiros dessa facção que estão homicidados principalmente no estado do Rio de Janeiro e ficavam aí monitorando e por vezes, né, que está sendo investigado pelo DRCO, se frustraram algumas de nossas ações nos rios. Porque quando íamos para as missões, né, realizamos essas abordagens fluviais, eles ficavam ali monitorando nossas embarcações, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar, né? Então agora foram desmantelados, né, os celulares aí com muitas informações, principalmente para dar continuidade a outras operações, para prender aí esses integrantes de toda essa organização. Esses foram presos, foram os principais, que ficavam ali também arregimentando outras pessoas, como você disse, né, recebiam aí R$100 aí por noite para ficar monitorando. Então toda essa cadeia aí relacionada a essa organização criminosa vai ser identificada e vão ter outras operações nesse sentido também. Estamos falando, delegado, de 6 pessoas que foram presas, né, que tinham essa missão no mundo criminoso de repassar essas informações. O senhor mencionou aqui que esses criminosos, eles recebiam, então, ali informações, recebiam ali algumas tarefas desses conselheiros que estão em outros estados. Não sei se é possível falar sobre isso, mas eles já foram identificados? É uma segunda fase dessa operação? Uma segunda fase, né, que está sob sigilo, né, em investigação do DRCO. Sabemos da dificuldade
necessidade de realizar essas prisões, principalmente no estado do Rio de Janeiro, né, que é de conhecimento público e notório, né, para ingressar naquelas comunidades no Rio de Janeiro, mas as investigações estão continuando nesse sentido, né, e mais uma vez destacar a dificuldade de adentrar nesses locais, porque em todo o entorno tinham também câmeras de vigilância, né, quais eram monitoradas diuturnamente, mas mesmo assim conseguimos fechar todo o perímetro ali, principalmente do Educandos, tanto com lanchas na área ali do rio, quanto os becos, né? Tanto que foi exitosa a prisão desses principais líderes, assim, por assim dizer, lá da região do Educandos, né? Que organizavam ali toda essa estrutura de monitoramento das nossas ações e quando saímos nas nossas embarcações também. Agora, uma curiosidade aqui, delegado, a gente observa ali, são 3 câmeras de monitoramento, eles faziam esse monitoramento através de aplicativos no celular, eles tinham essas imagens também no celular ou tinham alguma espécie de sala com telas ali para fazer essa observação? Exato, né? Eles tinham além dos celulares, né, que hoje tem essa facilidade das câmeras poder ser transmitida para celulares, podem ver que elas são todas Wi-Fi, estavam em postes, né, muito bem camufladas, mas conseguimos retirar parte delas, né, e outras o pessoal ainda está em campo tentando analisar também o que ainda há de monitoramento na região e com certeza eles viravam turnos ali, né? Nós temos muitas anotações, pagamentos, repasse de apreensões que eram repassadas aqui em Manaus, né? No caso, quando chegava a carga de drogas, né? Eles dividem ali para as bocas, né? Então tem todas essas anotações que vão servir de investigação para o DRCO. E o armamento vem justamente quando essas embarcações, essas lanchas trazem essas drogas ali, principalmente Peru e Colômbia, e esses armamentos acabam ficando aqui na nossa cidade e aí abastecendo também o crime desses armamentos pesados também. A gente falou aqui do Beco da Bomba, ali no bairro Educandos, que a gente sabe que é uma área vermelha, infelizmente, que é utilizada para o tráfico de drogas, né? Existem muitos traficantes ali que moram naquelas redondezas também. E o Furo do Paracuba também, como é que foi esse momento ali da operação de vocês? O Furo do Paracuba, por assim dizer, seria um posto avançado, né, desses indivíduos que fiscalizavam ali, tentavam visualizar nas suas operações, que é uma rota, né, que às vezes utilizamos também. Então, principalmente na área de cheia, que ficam várias rotas, várias entradas, esse indivíduo ficar lá, que foi preso, né, é importante destacar, e aí está sendo investigado se ele somente observava ou se ele servia de entreposto também para quando a carga de droga chegava, ele ficava guardando e pulverizando ali em pequenas embarcações para chegar em Manaus ou para outros locais, né? Mas isso tudo vai ser objeto de investigação do DRCO, mas tinha também esse posto avançado e vamos ver se tinham em outras comunidades, se há também em outras comunidades qualquer tipo de vigilância sobre nossas ações. Tá certo, delegado, obrigada pelas informações aqui, doutor Juan do CORE, né, participou dessa mega operação e como ele citou aqui, Amaral, o que chama a atenção também para quem está assistindo ao nosso Alô Cidade é a complexidade de uma operação como essa, que foi muito exitosa, porque numa operação como essa, normalmente ali os policiais conseguem, né, fazer a prisão de cada indivíduo, mas conseguir coletar provas é um trabalho mais árduo, por isso que a gente fala que essa operação teve todo esse sucesso. Vou pedir para conversar com o doutor Paulo aqui, por gentileza, doutor, rapidamente. A gente já pontuou essa operação aqui feita por vocês, né? Houve uma investigação ao longo de todos esses meses, no qual o senhor também está à frente. O que a gente pode destacar? A gente já contou aqui todo o histórico dessa operação, das pessoas que foram presas. Vocês têm agora elementos suficientes para dar prosseguimento para chegar à segunda fase dessa investigação a partir de agora? Sim, a gente acredita ter arrecadado fartos elementos, inclusive que apontam para a identificação de outros envolvidos nessa mesma atuação criminosa. O que a gente pode destacar é que é a audácia do crime organizado. Eles estão, de fato, com um aparato, com uma estrutura apta a prejudicar as ações das forças de segurança pública. Daí a necessidade de um efetivo reforçado, da ação integrada tanto das forças especializadas da Polícia Civil e da Polícia Militar para fazer cessar essa lesão que eles estavam fazendo no sistema de segurança. Agora, delegado, como é que foi o momento em que vocês decidiram, vamos deflagrar agora essa operação para que tivesse esse sucesso todo e esse resultado? Porque vocês precisaram ali de uma investigação muito vasta e agir no momento correto também. Exatamente. Foi muito difícil identificá-los, primeiro qualificá-los, teve trabalho árduo de investigação e eu gostaria de parabenizar a equipe do DRCO, que é extremamente diligente, dedicada. Demorou um pouquinho também para a gente conseguir as ordens judiciais, arrecadar elementos
aptos a dar segurança tanto ao Ministério Público quanto ao Poder Judiciário da necessidade da expedição dessas ordens, desses mandados de prisão preventiva e busca e apreensão. Esse monitoramento, enquanto isso acontecia, era contínuo do DRCO, e quando essas ordens foram expedidas, nós reunimos com a Polícia Militar, com as forças especializadas da Polícia Civil e identificamos que essa semana, nesse dia, era um momento propício e tivemos, graças a Deus, bastante êxito no cumprimento dessas ordens. Como é que foi o momento que vocês chegaram ali ao local e já anunciaram as prisões? Teve um acompanhamento policial? O ingresso ali era muito delicado, né? Uma região muito de palafita ali do Beco da Bomba. A gente estava muito preocupado com o efeito colateral, eventual troca de tiros ali, mas graças a Deus não houve. Nosso efetivo foi muito bom. Nós fechamos o cerco ali, que não demos margem nenhuma para qualquer tipo de reação, e o trabalho transcorreu da melhor forma possível. Balanço agora dessa operação, quantas prisões, quantos mandados de busca e apreensão foram cumpridos? 12 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Dos 10 mandados de prisão preventiva, conseguimos efetivamente cumprir 6 e esperamos cumprir o restante na próxima semana. Mas o destaque realmente, tanto no aspecto da materialidade, é a retirada de circulação dessas armas de fogo. Armas de fogo de grosso calibre que poderiam ser empregadas em diversos outros crimes, principalmente crimes violentos contra a vida. Então, a retirada dessas armas de fogo de circulação da cidade de Manaus foi o ponto alto mesmo da operação. E ainda impressiona de forma negativa, claro, essas câmeras, elas ficavam ali exatamente acopladas em postes, obtinha a casa de alguém num ponto estratégico? Elas estavam instaladas em pontos estratégicos, principalmente ali na região do bairro Educando, voltadas para o rio, justamente para facilitar esse monitoramento do deslocamento das lanchas, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar. E em relação ali aos celulares que foram apreendidos, vocês encontraram também as conversas, né, nesse grupo de mensagens que leva inclusive o nome da operação. Como era esse contato ali, essa troca de mensagens entre eles? Esse foi o trabalho inicial que nós fizemos. Esses telefones foram apreendidos, tá? Nós vamos seguir a respeitar a cadeia de custódia, vamos representar pedindo autorização judicial para a extração desses dados e esperamos encontrar elementos que propiciem o avanço das investigações. Obrigada, delegado Paulo, parabéns aí pelo trabalho. Pode passar, doutor, fique à vontade aqui, viu? É isso, Amaral, uma operação muito exitosa, como a gente já citou aqui, uma investigação que começou lá em fevereiro, depois que houve a apreensão de cerca de 4 toneladas de drogas. A polícia encontrou ali exatamente um caminho para iniciar, né, essa investigação depois dessa apreensão. Imagina só, começou lá em fevereiro, nós estamos agora no finzinho de agosto. A polícia precisou aguardar o momento exato para deflagrar essa operação, no momento ali em que os criminosos estavam, né, fazendo o monitoramento das forças de segurança através ali dessas câmeras que a gente já mostrou. Todos eles, inclusive os criminosos com esses armamentos aqui de grosso calibre, várias munições também foram aqui apreendidas. Starlink era para que os criminosos tivessem, né, chegando aqui em Manaus, tivessem ali acesso à internet, para eles terem essa comunicação. Olha, não atraquem aqui nesse porto, por exemplo, porque a polícia está aqui. Então eles faziam ali essa espécie de vistoria, de monitoramento. É um trabalho do crime organizado. A gente fala aqui de uma célula do Comando Vermelho, do CV. Esses criminosos, inclusive, eles recebiam ali, Amaral, eles recebiam essas ordens dos conselheiros que estão em outros estados. Recebiam ali essas ordens, recebiam ali, inclusive, o que era para fazer, o que não era para fazer. Conseguiam cumprir uma escala de trabalho, recebiam cerca de R$100 por noite para fazer esse monitoramento. Por isso que deu trabalho para as forças de segurança conseguirem ter esse sucesso todo nessa mega operação. E vem agora aí a segunda fase dessa investigação, Amaral, porque vários celulares ali foram apreendidos. Só para você ter uma ideia, cerca de 12 homens, né, os olheiros, foram identificados. 6 deles foram presos através desses mandados ali de prisão. Ou seja, tem operação vindo pela frente, a investigação também. Volto com você aí no estúdio. Muito obrigado. Mayara Rocha ao vivo com a gente, trazendo os detalhes aqui na tela. Um rápido comentário em relação a isso, demonstrando, por meio de uma investigação e desarticulação de uma célula criminosa ligada à organização que opera o tráfico de drogas aqui na região, é que eles estão preparados e atuando por meio dos nossos rios, na beira de Manaus. E a gente não tem mais policiamento fluvial.
O batalhão ambiental ainda fazia esse tipo de policiamento, mas à medida em que o tempo passa e os recursos diminuem, quando deveria ser o contrário, deveria ter mais recurso empregado nesse controle dos rios, não só no batalhão ambiental, mas em um batalhão específico para fazer patrulhamento ribeirinho, patrulhamento fluvial em Manaus e nos municípios da região metropolitana. Nessa chegada tem que ter blitz fluvial. Mas isso não acontece e o crime organizado abastece a capital de drogas, chega do Alto Solimões essa droga aqui por meio do Solimões e algumas rodovias, ela consegue ser distribuída em Manaus e partir daqui para outros estados, porque não se investe em segurança pública como devia. A gente vem falando disso há muito tempo. Rotas que operam tráfico de drogas, furo do Paracuba, que chega mais fácil ao Solimões, do Solimões ao Negro, eles atuam em toda essa região. Mas a polícia não tem equipamento suficiente para fazer frente, só em operações, que aí junta o equipamento de um aqui, pega o outro dali, em caráter operacional e especial, vai lá e deflagra uma operação como essa, que teve acesso a uma das áreas mais restritas aqui de Manaus, talvez você não saiba. A polícia não entrava nessa área, e você percebe isso até na fala do delegado, né? A gente tinha medo de confronto armado com os bandidos ao entrar no beco da bomba, no Educandos. É que a polícia não entra. A parte alta é o último reduto da polícia, do carro por aplicativo. Chega ali, que desce a escadaria para acessar essa região do Educandos, esquece. A polícia não entrava, mas entrou em caráter operacional. Desmontou o esquema de monitoramento com câmeras de vigilância. Já deve ter novas câmeras lá, porque isso precisa de investimento. O governo do estado precisa fazer frente e investimento. A polícia chega, faz a operação, ocupa, desarma o bandido, tira a tecnologia que ele está usando lá. E aí? Quem é que vai ocupar essa área? O estado vai continuar sem ocupar essa área e o bandido volta? Quer ficar por dentro de todo o universo da programação de A Crítica? Então se inscreve no nosso canal, aciona o sininho que você vai ficar por dentro de tudo e não vai perder nenhum detalhe. Vem com a gente!